Continuando então, eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque quando eu entendi que as limitações que eu tinha, ou até mesmo as limitações que eu achava que eu tinha a ver com o meu propósito, foi outra virada de chave que eu tive. Eu vou contar o meu caso e pode ser que vocês consigam identificar o que acontece com vocês. Quando eu dava aula na universidade, então eu dei aula por 8 anos. Eu falo que às vezes eu tinha alguns momentos que eu tinha dúvidas se eu realmente queria estar nesses ambientes, estar, né, produzindo conteúdo, falando com as pessoas. Muitas vezes eu tinha aulas todas as noites, às vezes eu tinha, né, algumas noites, e eu ficava me perguntando se eu gostaria de continuar fazendo isso, né, enfim, por um bom tempo da minha vida. E mais ainda vinha essas dúvidas quando eu tinha algumas apresentações, algumas palestras que eu tinha que estar, que nem a gente fala, na vitrine, que eu tinha que estar mais proativa e às vezes eu tinha medo de falar em público. Então quem olhava para mim e via, né, uma professora estudiosa, quantos anos ela dá aula, não via, não percebia que muitas vezes eu ficava com medo de falar, não gostava de falar, não me sentia capaz, parecia que a todo momento as pessoas estavam me julgando, eu não falava bem, eu ficava sempre, né, algumas vezes com essa noia. E aí depois de um tempo, quando eu fiz a minha transição de carreira, de novo eu estava falando, de novo eu estava na frente das câmeras, de novo eu estava em algum palco e sempre, né, com algum conteúdo, com algum treinamento, enfim. E algumas leituras que eu fiz, eu entendi que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Então, tem muitas vezes, o que acontece nas nossas vidas? A gente não se dá conta e a gente não consegue avançar porque aquilo que a gente tem que enfrentar, a gente não está enfrentando. Então, eu tenho que enfrentar algo, talvez eu tenha que enfrentar falar em público, talvez eu tenha que enfrentar determinada situação, eu tenho que enfrentar tal conversa, eu tenho que me permitir fazer algo que eu não estou fazendo, eu estou procrastinando porque eu tenho medo daquilo, né? Sai da minha zona de conforto, eu vou ter que ter uma atitude, uma proatividade, eu vou ter que resolver. E o meu cérebro, o que ele faz? Ele não quer que eu resolva. Só que eu preciso enfrentar aquilo porque fazendo aquilo eu vou ver que não é esse bicho de 7 cabeças aí, que não é um bicho papão e que eu vou conseguir com leveza administrar e resolver isso e aí eu vou vou alcançar o meu propósito. Porque eu só consigo alcançar esse propósito se eu enfrentar esse bloqueio. Muitas vezes as pessoas acham que o propósito é eu estar na leveza, não, é o contrário. O propósito é você fazer algo que você nasceu para fazer e que mesmo diante dos problemas, dos desafios e das dificuldades, você vai resolver aquilo com leveza. Você vai enfrentar aquilo. Então a gente tem que observar, né? São os sinais, novamente, nos aparecem para ver o que eu tô fugindo que tá me aparecendo sempre. Porque às vezes eu fugia de estar falando para as pessoas ou estar no palco, mas sempre me aparecia: Manuela, tu dá um treinamento, Manuela, tu faz uma fala, Manuela, vamos fazer uma live, Manuela isso, Manuela aquilo, e eu querendo fugir de situações às vezes como essa. E aí quando eu entendi que não adiantava eu fugir, que eu tinha que estar ali falando, que as pessoas precisavam me ouvir, que as pessoas me chamavam porque gostavam de que eu estivesse ali falando, eu entendi que é isso que eu deveria fazer. Então atentem-se para os sinais que aparecem para vocês e que vocês talvez estejam fugindo. Depois que eu coloquei, deixa eu só passar aqui que não estou conseguindo passar, aqui. Eu volto novamente nessa ideia, né, da nossa criação, da nossa realidade. Então nós criamos 100% a nossa realidade, eu digo isso por mim, né? Há anos atrás eu gostaria de estar viajando a trabalho, hoje já é uma realidade para mim que desde quando eu fiz minha transição eu já comecei a trabalhar né, em viagens, né? Eu sempre olhava aquelas executivas, né, enfim, nas viagens, nos aeroportos e nos lugares que eu ia, e eu via aquelas executivas e tal, com o laptop, e eu sempre pensava, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou trabalhar assim e tal.
E aí, quando eu fiz minha transição de carreira, eu já estava trabalhando nesse formato. Então, a gente cria 100% da nossa realidade. O que a gente quer viver, a gente cria. Lembrando que a nossa realidade, eu gosto muito dessa frase, né? É a desaceleração dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são muito rápidos. Eles vêm, eles vão, e eles vêm de novo, e eu tento desviar, e eles vêm, e eu tenho ansiedade, e eu quero viver aquilo, e eu não estou vivendo ainda. Então, eu começo a viver aquilo que está na minha mente. Então, por isso que a realidade é a desaceleração dos nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter isso, né? Eu crio, eu faço, eu realizo. A gente tem que ter isso, viver isso, né? Falar isso, sentir isso. Todos os dias a gente tem que treinar sobre isso, né? Eu crio, eu faço, eu realizo, eu crio, eu manifesto, eu realizo essa nossa realidade, né? Esse cenário de vida que a gente quer viver, esse formato de trabalho que a gente quer conquistar, que a gente quer passar a viver, né? Então a gente tem que se atentar para isso também. Aqui o passo a passo para a gente sempre estar vendo se a gente está preenchendo isso, né? Quais são os seus sonhos, o que você gostaria de conquistar, o que você gosta de fazer. Quando você descobre a sua real identidade, o propósito te acha, qual é o seu porquê e qual é o seu cenário de vida. 95 a 98% das pessoas não sabem o que querem. Isso não é a Manela que está falando, isso já tem dados que comprovam isso, tem autores que reiteram isso várias vezes. Isso já foi falado um tempo atrás na literatura, já se fala hoje em dia também. 95 a 98% das pessoas não sabem o que querem. Às vezes acham que sabem, mas não sabem. E isso aqui faz você, se você não sabe, isso aqui faz vocês saberem o que vocês querem viver. Primeiro, quais são os seus sonhos? Esses sonhos estão no papel ou estão no computador? Você está visualizando ou só está na mente? Segundo, o que você gostaria de conquistar? Como você gostaria de viver? O que você gosta de fazer? Qual é o seu porquê? Né? Ou muitas vezes as pessoas falam qual é o seu porquê. Você acorda na segunda de manhã. Esse é um teste infalível. Como é que você acorda na segunda-feira de manhã? Feliz por mais um dia, né? Por você ter disposição, levantar, cuidar de si, cuidar da família, ir para o trabalho. Como é que você acorda? Ou você acorda mal-humorado? Quando é que vai ter o próximo feriado mesmo? Ah, só na semana que vem. E isso e aquilo. Aí chega no trabalho, aquela energia do trabalho que não tá legal, as pessoas com quem você trabalha, você reclama, chega em casa reclamando. Como é que tá isso? Então a gente tem que se atentar para essas questões aqui, que isso vai nos balizar para saber se a gente tá no caminho certo para alcançar o nosso cenário de vida.